Olá, pessoas! Vamos falar de um mecanismo de defesa hoje bastante interessante, que é a identificação. O que é a identificação? Quando eu me identifico com alguém que eu amo muito, que eu gosto muito, me dou bem com aquela pessoa, ou com uma característica daquela pessoa, com um aspecto dela que me chama a atenção e me faz interagir com ela. Esse mecanismo de defesa vem desde quando a gente é criança, desde que a gente é bebê, que a gente começa a ter a percepção da realidade das pessoas que estão à nossa volta, então nós utilizamos a identificação como mecanismo de sobrevivência. Nós nos identificamos com alguém, nós temos essa troca de experiência com outra pessoa para buscarmos aí a nossa proteção, para a gente sobreviver. Então, quando a gente fala de identificação, nós lembramos sempre, poxa, me identifico com aquela pessoa porque eu gosto da característica tal, né? Só que quando a gente fala do contexto psicanalítico, nós vamos também falar de outro aspecto, né? Por que nós falamos de outros aspectos? E por que não é só algo bom? Por quê? Essa identificação, ela pode estar conectada aí a um contexto de ansiedade, a um contexto de vergonha, pode estar ligada aí a um processo de luto, pode estar ligado aí a um processo que gera desconforto. Enfim, nós temos outros aspectos que nós precisamos levar em consideração, especialmente dentro da clínica, para que a gente possa entender o que é essa identificação. Porque será que algumas pessoas se identificam com uma pessoa que é agressiva, com um agressor? Né? Então, são esses pontos que a gente começa a analisar no contexto psicanalítico. Se é algo defensivo ou se é algo não defensivo. Né? Então, vamos utilizar um exemplo. Né? Nós temos aí uma criança e essa criança tem uma mãe que é muito generosa, uma mãe muito carinhosa, uma pessoa muito boa. Ela pode se identificar com essa mãe dizendo assim, nossa, eu quero ser igual à minha mãe, uma pessoa generosa, uma pessoa carinhosa, uma pessoa boa. Ou então, nós podemos ter essa mesma mãe, porém ela é uma pessoa que castiga a criança, uma pessoa que maltrata, que trata mal aquela criança por qualquer aspecto, qualquer situação. Essa criança vai criar uma identidade com essa mãe, né, por conta do poder dela, por conta do temor que ela causa. Então a criança também quer ser igual à mãe, que tem esses poderes, que é uma figura de autoridade. Então isso também pode acontecer. Né? Então nós nos conectamos a alguém que nós amamos, ou também nos conectamos a alguém que pode ser uma ameaça, que pode causar um certo temor, um certo desconforto. Por isso que na visão psicanalítica, esse mecanismo de defesa precisa ser bem estudado para que se identifique o fator que faz uma pessoa se conectar a outra, se identificar com a outra pessoa. Né? Vamos trazer um exemplo do cinema. Né? As pessoas assistem filmes, assistem novelas, assistem séries e acabam se identificando com os personagens. Vamos usar, por exemplo, um filme bastante conhecido, que é o filme Star Wars. Né? Nós temos ali os personagens, que é o Luke Skywalker, o Han Solo, a princesa Leia, né? E temos o personagem Darth Vader. Né? Quando nós conversamos com as pessoas, você prefere quem? Tem gente que fala assim, olha, eu prefiro o Luke Skywalker, outra, eu prefiro o Han Solo, porque ele tem a característica tal, me acho parecido com o Han Solo. E tem pessoas que falam assim, eu adoro o Darth Vader. Então, quando a gente percebe essas escolhas, é porque houve uma identificação. No caso do Han Solo, no caso do Luke Skywalker, pode estar relacionado a um aspecto de são os mocinhos, são os protagonistas, são as pessoas do bem, né? Digamos dessa forma. Mas nós podemos ter pessoas que se identificam muito com o Darth Vader por conta do seu poder, por conta da sua autoridade, por conta do temor que causa aos outros personagens. Então perceba que as pessoas podem se identificar porque elas amam ou podem se identificar porque elas temem. Então esse temor, se sentir temido, se sentir ameaçado, faz com que ela se identifique para buscar proteção. Eu quero ser igual a esse cara aí, né? O Darth Vader. Por quê? Porque ele é poderoso, porque ele é forte, porque ele assusta. Então perceba que causa
uma identificação baseado na autoridade que ele tem, na postura que ele tem, na forma que ele tem de lidar com os outros personagens. E nesse ponto não importa se ele é o vilão. Né? Ele é uma pessoa que traz uma postura de seriedade, uma postura de autoridade. E muitas pessoas acabam se identificando com isso. Inclusive porque ele causa o temor, porque ele causa a ameaça, o desconforto. Então é um exemplo bastante interessante que as pessoas acabam realmente se identificando com certos personagens. Então esse é um processo de introjetar. Eu introjeto aquela característica, aquele comportamento, aquele modo de agir. Para quê? Para que eu possa me identificar com essa pessoa. O interessante também é pensar que, com o tempo, essa característica pode se transformar na característica do próprio self. Há pessoas que acabam agindo como a outra que ela se identificou, o objeto identificado, né? O objeto que causou toda essa identificação. Então, ela passa a agir como se fosse a outra pessoa, de tão conectada, de tão identificada que está com essa outra pessoa. Né? Um outro fator que nós temos aí é o próprio complexo de Édipo. Resumidamente, aquela história de que o menino quer disputar com o pai para ficar com a mãe e que a menina disputa com a mãe para ficar com o pai. Né? De forma resumida, seria nesse formato. Mas nós temos aí também a questão da identificação. O menino se identifica com o pai, vamos usar esse exemplo do menino, por duas questões, dois caminhos. Primeiro, ele se identifica com o pai, porque o pai é uma figura castradora. Né? O pai é aquela figura que domina a área, então ele quer se identificar com esse pai. Né? De outra forma, ele quer se livrar desse pai. Né? É ser igual ao pai para tomar o lugar dele, para chutar ele daqui. Né? Há o outro caminho que é ser igual ao pai para ter alguém igual à mãe, para conquistar alguém igual à mãe. Então são caminhos diferentes que vai depender de como é essa dinâmica, essa interação. Então o mecanismo de defesa, de identificação, está ali no complexo de Édipo. Né? Tem vários estudos também que são relacionados a adolescentes. A fase da adolescência também é uma forma de firmar a própria identidade. Então os adolescentes vão buscar, principalmente fora do âmbito pai e mãe, grupos, outras pessoas às quais vão se identificar. Né? Então, existem vários estudos baseados com a adolescência, na criação da sua própria identidade, e para isso se identificando com outros grupos, se identificando com outras pessoas, para poder passar por essa fase da construção aí da adolescência e firmar-se na fase adulta. Então isso também acontece. Um outro exemplo também que acontece são as pessoas que se identificam com o oposto. Né? E que elas dizem assim, esta pessoa me completa. Por que ela completa? Porque ela tem aquilo que eu não tenho. Então eu me identifico com ela, com o oposto dela. Uma pessoa que ela tem um problema de organização, ela não consegue se organizar, ela se identifica com uma pessoa que é extremamente organizada. Lembra aquela história assim, os opostos se atraem? Vem desse contexto, dessa identificação de um com o outro. Né? Eles se identificam. Então, pode haver o inverso, uma pessoa super organizada, ela se acha tão organizada, mas isso não é algo que ela aprecia em sua característica, então ela se identifica com alguém que não é organizado para completá-la. Então, a identificação vem nesse aspecto, nesse contexto de buscar características que nos façam conectar com outras pessoas. Mas quando a gente fala da psicanálise, nós precisamos entender esse contexto. É algo que se busca como defensivo ou é algo que se busca como não defensivo? Isso vai depender muito de como foi feita essa estruturação de identificação. Né? Mas e você? Me fala aí, com quem que você se identifica? Quem é aquela pessoa que você olha e fala, poxa, essa pessoa eu me identifico? E quem é aquela pessoa que você olha e fala assim, não, essa pessoa eu não me identifico? Todos nós nos identificamos com alguém. E você? Com quem que você se identifica? Me conta aí nos comentários. Até a próxima.